ter uma presidenta do Banco dos BRICS brasileira, com autoridade política, com conhecimento da Dilma, pode ajudar muito a financiar projetos no Brasil, projetos que tenham como sentido posicionar o Brasil nessa transição de modelo econômico para um modelo sustentável, e pode, inclusive, ajudar na região, né? Porque o Banco dos BRICS não é obrigado a financiar apenas projetos nos 5 países membros. Agora está entrando também Bangladesh, Emirados Árabes Unidos como integrantes do banco, e tem ainda o Egito e o Uruguai como membros que estão aí analisando a possibilidade de entrar no banco. Então o banco vai expandir as suas atividades econômicas e pode ser um player muito importante, como inclusive uma alternativa ao Banco Mundial, para poder ajudar a financiar projetos, especialmente projetos de infraestrutura verde nos países em desenvolvimento, né? Entre eles o Brasil. E a Dilma é a pessoa certa para fazer isso. Juliano, mudar um pouquinho de página aqui, falar um pouco de política, né? Política e também economia. O que você achou da indicação da Dilma para presidente do Banco dos BRICS? Acho que foi uma bola dentro, viu, Vai, por várias razões. Primeiro porque a presidenta Dilma é alguém competente, né? Alguém que tem na sua biografia como gestora pública, como secretária de Minas e Energia lá no Rio Grande do Sul, como ministra de Minas e Energia do governo Lula, como secretária, ministra da Casa Civil e depois como presidente da República, uma enorme autoridade política. Isso é muito importante para o Banco dos BRICS, né? Que é um banco que foi fundado em 2015 e que ainda sofre algumas dificuldades. Então, ter alguém com autoridade política de uma ex-chefe de Estado ajuda muito. Segundo, que é uma pessoa que está muito preparada. A presidenta Dilma tem estudado muito sobre China, sobre desenvolvimento dos países do sul global, Rússia, África do Sul, a Índia, os países que compõem os BRICS. Mas, acima de tudo, Rovai, porque esse banco, ele é um banco com um potencial enorme, a gente chama de Banco dos BRICS, mas é o novo Banco de Desenvolvimento, é o nome do banco, né? New Development Bank, né? Que é um banco que tem como eixo da sua atuação financiar projetos de energia limpa, projetos de infraestrutura em transporte, projetos de água e saneamento, projetos de proteção ambiental e infraestrutura social e digital. São 6 eixos de atuação do Banco dos BRICS. Na maioria desses eixos, como nós podemos ver, nós estamos falando de pensar novos arranjos produtivos e novos modelos de desenvolvimento. E o presidente Lula já tem dito diversas vezes que o Brasil tem que se tornar uma potência ambiental para participar desse processo de transição, né, que vai acontecer. Eu não acredito que a humanidade vai ser extinta, porque vai ter algum tipo de transição para um outro modelo produtivo que não leve o mundo à catástrofe que ele pode ser levado caso nada seja feito em relação à crise climática, tá? As mudanças climáticas. Então, eu acho que alguma transição vai ser feita. Agora, a questão é se essa transição vai seguir servindo a uma minoria, aos países do capitalismo central, ou se essa transição vai incluir a maior parte do povo, e de preferência toda a população mundial, para um outro modelo. E o papel do Brasil é muito importante, porque como um país em desenvolvimento, e como um país que tem boa parte da sua energia como energia limpa, um país que tem 60% do seu território ocupado pela floresta tropical da Amazônia, ou seja, o Brasil tem um papel gigantesco para cumprir nessa transição. E o Banco dos BRICS pode ajudar muito nisso. São 32,8 bilhões de dólares em projetos financiados desde 2015. É um volume bastante expressivo. São quase 100 projetos. Só que desses 100 projetos, apenas 26 projetos são no Brasil. Então, ter uma presidenta do Banco dos BRICS brasileira, com autoridade política, com conhecimento da Dilma, pode ajudar muito a financiar projetos no Brasil, projetos que tenham como sentido posicionar o Brasil nessa transição de modelo econômico para um modelo sustentável, e pode, inclusive, ajudar na região, né? Porque o Banco dos BRICS não é obrigado a financiar apenas projetos nos 5 países membros. Agora está entrando também Bangladesh, Emirados Árabes Unidos como integrantes do banco, e tem ainda o Egito e o Uruguai como membros que estão aí analisando a possibilidade de entrar no banco. Então o banco vai expandir as suas atividades econômicas e pode ser um player muito importante, como inclusive uma alternativa ao Banco Mundial,
para poder ajudar a financiar projetos, especialmente projetos de infraestrutura verde nos países em desenvolvimento, né? Entre eles o Brasil. E a Dilma é a pessoa certa para fazer isso. Cláudio, e em relação a essa questão do Banco Central ter comprar, né, tanto ouro, inclusive ouro que pode ter vindo do garimpo ilegal, porque eles têm essa licença aí para não declarar a origem. E, inclusive, sob a gestão do Campos Neto, o Banco Central do Brasil foi o que mais comprou ouro em 2021. Por que o Banco Central comprou esse ouro, e ainda mais com essa denúncia de ter sido de origem ilegal? E o Cláudio, que está em Belém, né? Está na prefeitura de Belém. O Azenha, nosso correspondente, nosso jornalista, repórter especial, está agora no Pará, está voltando, inclusive, para cobrir essa questão do garimpo legal. Tem lá uma operação do governo do estado, a Operação Curupira, que foi para que está tentando desmontar nas terras do estado do Pará, que são 20% do território, né, das florestas, 75% da federação, esses esquemas ilegais de garimpo. Então o Cláudio talvez possa até falar tem lugar de fala, como diria o gaúcho Juliano Medeiros. Eu tenho poucos lugares de fala, né? Mas, enfim, como paraense, vou aproveitar esse aí, Dri. Bem, o Banco Central recompõe reservas de ouro, elas são fundamentais para a estabilidade monetária, né? Eu não sei os detalhes da compra do Banco Central, se o Banco Central compra diretamente de fornecedores, que tipo de fornecedores. O fato é que no Brasil nós temos um problema com a legalização do ouro. Boa parte do nosso ouro ele é de origem ilegal. Aqui em Belém, por exemplo, nós estamos inaugurando uma refinaria chamada North Star, que ela vai refinar 25% do ouro do Brasil e vai exportar. Eles têm um sistema de certificação, eles são canadenses e brasileiros, tem um sistema de certificação da origem do ouro. Foi propaganda da empresa aqui, de certificação da origem do ouro, e vão, pela primeira vez, exportar ouro brasileiro para joalherias europeias que não compram ouro brasileiro porque sabem que ele normalmente tem origem bastante duvidosa, tá? Então, eu não me surpreenderia se, ao auditar as compras de ouro do Banco Central, nós tivéssemos algum tipo de problema dessa espécie, tá? Se me permite comentar sobre o Banco dos BRICS, eu posso voltar depois, eu vou parar por aqui. Pode comentar. Eu acompanhei, né, um pouco das negociações de criação do Banco dos BRICS em algumas reuniões do FMI, nas reuniões de outono do FMI lá em Washington, participei das negociações do Estatuto do Banco, e toda a ideia do banco é que ele fosse um banco de desenvolvimento de tipo novo, diferente do Banco Mundial e diferente do BID, né? Por que diferente do Banco Mundial e do Banco do BID? Porque são dois bancos da hegemonia americana, estadunidense. Né? No BID, os Estados Unidos têm poder de veto. Eles têm 20% das ações. Se eles não quiserem um presidente composto pela maioria dos votos dos outros membros, né? Eles têm poder de veto solitário, tá? A sede do BID em Washington, e eles exercem, o BID é quase, apesar de ter sido proposto pelo Kubitschek, né? Os Estados Unidos eram contra, mas eles só toparam criar o BID após o presidente, o Ford, que era vice-presidente, fez uma viagem pela América Latina e foi vaiado do México até Montevidéu. Aí tem um editorial do Washington Post muito interessante, ali um pouquinho antes da criação do BID, que ele fala, está na hora de nós lançarmos uma operação, senão vai... porque a insatisfação na América Latina está em níveis insustentáveis. Então, o BID é formado nesse contexto, tá? Qual o problema desses bancos? É que eles têm um sistema misto, né? Você tem países que emprestam e países que tomam, né? O Brasil é um país que doa e que toma emprestado. Só que os países que emprestam, eles exercem o poder geopolítico, os europeus, no seu conselho, no seu board lá, né? No conselho de governadores. Então, isso faz com que esses bancos sejam instrumentos da geopolítica. Tem um famoso caso lá do Wikileaks vazado, onde um embaixador americano da Bolívia fala de maneira muito carinhosa que
que os militantes lá de Santa Cruz de la Serra estavam querendo matar o Evo Morales. Aí pergunta lá para a sede, para os seus superiores lá em Washington, qual era a orientação para a embaixada americana, se era para matar o Evo, se era para apoiar a medida ou não, né? E um outro desses, na série de mesma comunicações da Bolívia, da embaixada americana, antes dela ser fechada pelo Evo Morales, né, no seu primeiro governo, é uma comunicação, é uma orientação para que a embaixada fosse dura com o Evo Morales e dissesse que se ele não seguisse as orientações, ele não teria direito a empréstimos tanto do BID quanto do Banco Mundial. Então, esses bancos que têm muitos servidores valorosos, que cumprem uma função importante, são instrumentos de geopolítica. O Banco dos BRICS foi criado na contramão disso. O problema do NDB é que ele está... normalmente você bota uma tecnocracia para gerir esses bancos, eles começam a mimetizar as experiências dos outros bancos multilaterais. Então, um dos problemas do NDB, tem vários problemas do Banco dos BRICS, tá? Altos salários, o diretor regional ganha $20 mil em São Paulo, que é acima, inclusive, da média dos salários dos diretores de outros bancos, né? Acho que seria, enfim, talvez a sede em Xangai não tivesse sido a melhor decisão para a gente. Nós temos dificuldade em manter uma relação, levar a gente para alguém tão longe. Que bom que a Dilma esteja se dispondo a morar em Xangai. Tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho, porque o atual presidente mora no Rio de Janeiro, né? E eu estou aqui na Secretaria de Planejamento de Belém. Se eu passar 2 dias sem ver aqui, o baixo escalão que está me assistindo nesse momento, né, toma conta da secretaria, meus diretores. Né? Você imagina em Xangai um diretor que passa boa parte do tempo no Rio de Janeiro. Então, os russos e chineses, particularmente, não dão a mínima bola no Brasil, né? Nós somos o país com o menor número de operações. As operações no portfólio do Banco dos BRICS, que eles falam de sustentabilidade, é a duplicação da estrada de ferro de Carajás, né? Como exemplo de investimento verde aqui no Pará, de novo. Então, precisamos mudar o banco, né? Para voltar a ser um banco nosso, um banco de tipo distinto, que seja um instrumento de geopolítica, sim, mas com uma nova ordem mundial. E acho que esse é o caráter, né, da tentativa aí de, quando vai a Dilma, o banco ganha importância política, na minha percepção, né, Juliana? Claro.